Nesse vídeo eu vou trazer o maior jogador brasileiro da história de cada clube europeu. Essa aqui vai ser a parte 1, beleza? Então vou trazer aqui alguns clubes nessa parte 1, outros clubes na parte 2 e sempre ressaltando, maior é diferente de melhor. Eu vou dar um exemplo de um clube brasileiro. Vamos pegar o Corinthians. No Corinthians o Cássio é considerado aí o maior goleiro da história, ou um dos maiores goleiros da história. Só que se você comparar com o Dida, que foi goleiro do Corinthians também, o Dida é considerado um goleiro melhor tecnicamente do que o Cássio. Então, o Dida podemos dizer que ele é melhor, o Cássio podemos dizer que ele é maior. Então, só para você entender a diferença de melhor e maior, antes que alguém chegue nos comentários aí e fale, mas fulano é melhor que ciclano. Então, eu tô trazendo aqui os maiores da história, beleza? E eu me baseei aqui em 3 aspectos para listar os maiores jogadores brasileiros de cada clube europeu. Primeiro, o protagonismo que esse jogador teve no clube, o quão importante ele foi nos momentos decisivos da Liga dos Campeões ou da Liga Doméstica pelo qual jogou, né? Premier League, La Liga, Campeonato Italiano, por aí vai. A idolatria que esse jogador tem no clube, ou seja, o quão idolatrado ele é pela torcida do clube. E o terceiro ponto, o número de títulos e de conquistas individuais. E sempre lembrando também, galera, você pode discordar numa boa. Coloque nos comentários aí também quem que você acha que foi o maior da história de cada clube, beleza? Então você não precisa me xingar, você não precisa xingar minha mãe, porque você pode colocar a tua opinião aí numa boa sem xingar ninguém, cara. Então coloque nos comentários aí também a sua opinião, beleza? Aqui é pra gente trocar ideia, é resenha, good vibes, tá? Sem xingamentos, tá? Se você tá frustrado aí com a vida, não é xingando no vídeo do YouTube que você vai resolver. E antes da gente começar já, aproveita e deixa aquele like maroto. Vamos começar aqui então com os times italianos. Vamos começar com o Milan. E antes que eu tava me esquecendo já, tá? Eu vou trazer os 3 maiores de cada clube e eu vou trazer algumas menções honrosas também. Beleza? Por que 3? Porque sim, tá? Então, na terceira posição, o terceiro maior jogador da história do Milan, eu coloco aqui o Cafu, um dos maiores laterais direitos da história. O Cafu tem 165 jogos e 4 gols marcados, jogava como lateral. Porém, ele conquistou pelo clube rossoneiro uma Liga dos Campeões, um campeonato italiano, Mundial de Clube, Supercopa da UEFA, Supercopa Italiana. Cafu é um dos maiores laterais da história do Milan. Na segunda posição, um jogador que jogou lá na década de 50, década de 60, José Altafini Mazzola. Ele possui 246 jogos e 141 gols marcados pela equipe milanista e possui também um título da Liga dos Campeões, 2 títulos do Campeonato Italiano e ele foi campeão do mundo com a seleção brasileira em 58. O maior jogador brasileiro da história, na minha opinião, eu coloco aqui o Kaká. Ele possui 270 jogos e 95 gols. Jogou entre 2003 a 2009. Tem um título da Liga dos Campeões, tem título mundial de clubes, título do Campeonato Italiano. Conquistou o prêmio de melhor jogador do mundo também em 2007, né? Foi bola de ouro em 2007. E o Kaká também esteve no elenco campeão do mundo da seleção brasileira em 2002. Então, o melhor jogador brasileiro da história do Milan, eu coloco aqui o Kaká. E dentre as menções honrosas aqui do Milan, eu coloquei o Dida, Dino Sani e Leonardo. Cara, a lista do Milan foi muito complicada de fazer. Eu deixei de fora aqui, por exemplo, o Ronaldinho, o Ronaldo, que por mais que eles tiveram belas atuações, e cara, estão entre os maiores da história do futebol. Por exemplo, o Leonardo conquistou títulos, o Dino Sani foi campeão da Liga dos Campeões. É um jogador que, a geração Enzo não sabe quem é, mas o Dino Sani foi um jogador importantíssimo na década de 60. E o Dida fechou o gol no título da Liga dos Campeões lá em 2003. Então, por isso que eu coloco esses 3 aqui nas menções honrosas. Se você discorda, comente aí, deixa a sua opinião nos comentários. Internazionale, agora, próxima equipe, onde eu vou trazer os 3 maiores da história, né? Os 3 maiores jogadores brasileiros da história. Na terceira posição, eu coloco aqui Júlio César. Júlio César tem 300 jogos pela Inter de Milão. Ele atuou pela equipe italiana entre 2005 a 2012, tem um título da Liga dos Campeões, né, na temporada 2009-2010, onde ele fechou o gol na terceira posição. Então aí o Júlio César. Na segunda posição, o jogador brasileiro lá da década de 60, Jair da Costa, atuou pela Inter de Milão entre 62 a 67 e também atuou de 68 a 72. Possui 199 jogos e 53 gols e ele possui
2 títulos da Liga dos Campeões e 4 títulos do Campeonato Italiano. Participou daquela geração de ouro da Inter de Milão, que conquistou vários títulos e dominou a Europa naquele período. E o maior jogador da história, né, o maior jogador brasileiro da história da Inter de Milão, Ronaldo, fenômeno, o auge do Ronaldo, o Ronaldo que assombrou o mundo, foi na Inter de Milão. Com apenas 99 jogos, ele marcou 59 gols. Ele conquistou apenas a Copa do UEFA, né? Mas ele tem 2 prêmios de melhor jogador do mundo durante esse período. E foi o período também onde ele estava no auge da seleção brasileira, né? Foi campeão do mundo em 2002, trazendo o Penta aqui pra gente. Foi vice-campeão do mundo também em 98, título da Copa das Confederações, da Copa América. O Ronaldo sofreu muito com lesões, né? Então no período ali de 97 a 2002, praticamente, cara, você pode tirar aí quase 3 anos em que o Ronaldo esteve fora por lesão, tá certo? Dentre menções honrosas, Lúcio, Maicon, que participaram daquele time campeão da Inter de Milão de 2010, e Adriano Imperador, ele não poderia ficar de fora também. Indo para o terceiro gigante aqui da Itália, velha senhora Juventus, da terceira posição, Douglas Costa. O jogador brasileiro possui 103 jogos e 10 gols, tem 3 títulos do campeonato italiano, né, pela Juve, teve ótimos momentos pela equipe italiana, então ele está aqui na terceira posição por isso. Na segunda posição, de novo ele, José Altafini, o Mazzola. Ele marcou 37 gols em 119 jogos e possui 2 títulos no campeonato italiano aí pela Juve. Marcou a época também não só no Milan, mas também na Juventus. E o maior jogador brasileiro da história da Juventus, você pode se surpreender, mas é o Alex Sandro. Alex Sandro, ele atuou pela Juve, ele foi basicamente titular da lateral esquerda de 2015 a 2024, apenas ali na temporada 2023, 2024, a partir ali pós-Copa de 2022, que o Alex Sandro começou a virar reserva. O Alex Sandro ficou praticamente uma década, né, como titular da lateral esquerda, possui 5 títulos do Campeonato Italiano, 5 títulos da Copa da Itália, tem um vice-campeonato da Liga dos Campeões, né? Lá na temporada 2016-2017, onde a Juve perdeu pro Real Madrid. Ele tem 327 jogos pela equipe italiana. Então o Alex Sandro tá aqui como o maior brasileiro da história da Juve. E dentre as menções honrosas da velha senhora, Chinesinho foi o meio-campista que atuou lá na Juve na década de 60. Danilo, né, lateral direito barra zagueiro aí também, chegou a conquistar campeonatos italianos pela Juve, também coloca nas menções honrosas. E o volante Emerson, que também foi muito importante, né, foi bem no período que ele atuou pela camisa da Juventus. Vamos para a Inglaterra, trazendo aqui os Reds. Liverpool, primeira equipe, onde todos os jogadores são jogadores brasileiros que atuaram nesse século. Na terceira posição, Felipe Coutinho. Ele não tem nenhum título pelo Liverpool, mas ali foi o auge da carreira dele, né? O prime do Coutinho foi no Liverpool, onde ele marcou 54 gols em 201 jogos, e foi o período também onde ele foi muito bem pela seleção brasileira ali, na véspera da Copa do Mundo, da Copa de 2018, né? Na própria Copa de 2018, para mim ele foi o melhor jogador brasileiro naquela Copa. Ali foi o prime do Coutinho, tanto que depois foi vendido ali por uma transferência milionária para o Barcelona. Na segunda posição, Roberto Firmino, Bob Firmino, ele marcou 111 gols em 362 jogos, tem título aí da Liga dos Campeões, marcou época com Salah e Mané, é um dos maiores atacantes da história do Liverpool, saiu pela porta da frente, né, da equipe do Liverpool. Bob Firmino foi muito bem também. E o maior brasileiro da história ainda atua pelo Liverpool, é o goleiro Alisson Becker. Um dos maiores goleiros de todos os tempos, tá? Cara, o Alisson tem um título da Liga dos Campeões, título da Premier League. Podemos dizer que é o maior goleiro da história aí do Liverpool. O Alisson é extremamente ídolo pelos torcedores do Liverpool e não à toa ele é titular aí da equipe do Liverpool. E dentre as menções honrosas, eu coloco aqui o Fabinho, que foi excelente no Liverpool. E uma pena ele ter ido para a Arábia Saudita, porque ele poderia ter aumentado mais ainda a sua história pela equipe inglesa. Lucas Leiva, também ídolo da equipe, foi muito bem. E Fábio Aurélio, lateral esquerdo, que também foi bem na equipe do Liverpool, né? Não foi um grande lateral, mas deu conta do recado, né? No período que ele atuou pela equipe do Liverpool. Manchester United é a próxima equipe. Vamos para os Red Devils, onde aqui você vai ver, cara, é uma das listas para mim mais bizarras, tá? Na terceira posição, Fred, volante, né, brasileiro, teve 213 jogos e marcou 14 gols pela equipe do United, atuou de 2018 a 2023 e conquistou uma Copa da Liga Inglesa. Na segunda posição, o Rafael. Rafael atuou no período da era Alex Ferguson, tem 170 jogos, também sofreu muito com lesões, né? Tem 3 títulos da Premier League,
Às vezes jogava como titular, mas na maior parte era reserva do Gary Neville. E na primeira posição, Anderson. Anderson tem 181 jogos e marcou 12 gols. Atuou pelo United de 2007 a 2014. Tem um título da Liga dos Campeões lá em 2008. Tem 4 títulos da Premier League. Na maior parte do tempo, o Anderson foi reserva, tá? Assim, ele era o 12º jogador, podemos dizer, né? 12º, 13º jogador. Ele e o Park Ji-sung, às vezes eram titulares, às vezes eram reservas, né? O Ferguson, ele rodava bastante ali o elenco, né? E o Anderson marcou a época, foi muito bem na equipe do United, né? Se esperava muito mais até do Anderson, tá? Quando ele surgiu no Grêmio, que ele poderia se tornar um jogador maior ainda do que ele foi em sua carreira. Então tá aqui Anderson como o maior jogador brasileiro da história do United. E dentre as menções honrosas aqui do Manchester, eu coloco Alex Telles, Andreas Pereira e Casemiro. Pode ver que, por exemplo, esses três ali, o Casemiro, né, tem sido muito criticado, mas pelo nome, né, pela história que o Casemiro tem no futebol, eu coloco ele aqui nas menções honrosas. Saindo de Manchester, vamos agora para Londres, para o Chelsea, onde eu vou trazer os 3 maiores jogadores brasileiros da história. Na terceira posição, Willian. Ele tem 339 jogos e 63 gols marcados. Ele atuou pela equipe dos Blues de 2013 a 2020. Tem 2 títulos da Premier League, né? Tem título da Liga Europa. Ele foi muito bem, foi muito consistente, né? Durante toda a sua passagem ali pelo Chelsea. Na segunda posição, Ramires, um dos heróis da Liga dos Campeões, da conquista da Liga dos Campeões do Chelsea na temporada 2011-2012. Ele marcou aquele gol antológico, né, por cobertura contra o Barcelona em pleno Camp Nou. Ramires foi excelente no Chelsea, é ídolo da torcida. Ele atuou pelo clube de 2010 a 2015, jogou 251 jogos e marcou 34 gols, o que para um volante é uma excelente marca, né? Ramires foi muito bem em sua passagem pelo Chelsea. E o maior jogador brasileiro da história do Chelsea é o Thiago Silva. Tem 156 jogos, 9 gols. Quando ele se transferiu do PSG para o Chelsea, ele já era um zagueiro bastante experiente e marcou época com a conquista da Liga dos Campeões da temporada 2020-2021. Ele era um dos líderes daquela equipe, extremamente idolatrado pela torcida do Chelsea. Então, o maior jogador brasileiro da história do Chelsea está aqui, Thiago Silva. E dentre as menções honrosas, Oscar, que foi muito bem, né, durante sua passagem, Davi Luiz, né, talvez o auge do Davi Luiz foi em sua passagem pela equipe dos Blues, e Alex Gomes também, baita zagueiro, né, zagueiraço que muitas vezes a galera esquece dele, foi muito bem no Chelsea também. Manchester City é a próxima equipe, vamos lá para a equipe dos Citizens. Na terceira posição, então, Gabriel Jesus. Ele participou de 236 jogos e marcou 95 gols. Possui 4 títulos da Premier League, né? Durante ali o período da era Guardiola no City. O Jesus foi muito bem no City, tá? Principalmente, né, no período ali perto da Copa de 2018. Na segunda posição, Fernandinho, ídolo também da torcida do Manchester City, tem 383 jogos e 26 gols marcados. Atuava bastante como volante, chegou a jogar até como zagueiro na equipe do City. Era o braço direito do Guardiola, né? No período que Fernandinho esteve em Manchester. É um dos jogadores mais idolatrados, inclusive, pela torcida do City. E o maior jogador brasileiro da história do City, coloco aqui o goleiro Ederson, que possui 346 jogos e vai contando aí, né? Ainda atua pelo clube. É o goleiro titular do título da Liga dos Campeões do City. Hoje ele não tá vivendo o seu melhor momento, mas desde 2017 ali, praticamente em todas as temporadas ele foi muito bem, né? Quem fala que ele é um goleiro que só joga bem com os pés, tá errado. Ele é excelente também embaixo das traves. Vamos colocar ali de 2017 até a temporada passada, ele foi brilhante na equipe do City, sempre ali entre os melhores goleiros do mundo. Agora que ele deu uma caída, né? Enfim, todo o time do City deu uma caída nessa temporada, mas pela consistência e principalmente pelo título europeu, eu coloco o Ederson como o maior brasileiro da história aqui do City. E nas menções honrosas da equipe do Manchester City, eu coloco o Elano, que foi muito bem durante sua passagem ali pelo City, o volante Fernando Regis e o lateral direito Danilo, né? Danilo também teve ótima passagem pelo City. Próxima equipe que eu trago aqui, vamos para os Gunners. Na terceira posição do Arsenal, dentre os maiores jogadores brasileiros da história, eu coloco aqui Gabriel Magalhães, que ainda está
escrevendo sua história, né, pelo Arsenal. Possui mais de 150 jogos, não tem ainda nenhum título, mas já é ídolo da torcida, vem tendo ótimas atuações pela equipe do Arsenal. É um dos melhores cabeceadores do mundo, né, na terceira posição aí, começando com o zagueirão brasileiro Gabriel Magalhães. Na segunda posição, Edu Gaspar, volante brasileiro que atuou ali de 2001 a 2005 pela equipe do Arsenal, participou do elenco dos Invencíveis, né? Equipe histórica do Arsenal, campeão da Premier League 2003-2004. Era um volante que nem sempre era titular, né? Ele era mais reserva do que titular, mas quando ele entrava em campo dava conta do recado e se tornou até ídolo da torcida. E o maior brasileiro da história do Arsenal é um dos maiores volantes da história da Premier League, Gilberto Silva, 245 jogos, 24 gols, atuou pelo Arsenal de 2002 a 2008, marcou época no Arsenal atuando ao lado, né, do Patrick Vieira, participou do elenco dos Invencíveis, né, da equipe histórica do Arsenal, campeão da temporada 2003-2004, como eu já falei. Então, o maior brasileiro da história dos Gunners, Gilberto Silva. E dentre as menções honrosas aqui do Arsenal, tem dois brasileiros que ainda atuam, né, pela equipe inglesa, o Gabriel Jesus e o Martinelli, que ainda estão escrevendo suas histórias aí pelos Gunners, e o Davi Luiz, outro brasileiro que se destacou na equipe inglesa. Saindo da Inglaterra, agora vamos para as equipes espanholas. Vou trazer Barcelona e Real Madrid, começando pelo Barcelona e apenas dando aqui o disclaimer. Galera, foi muito difícil escolher os brasileiros aqui do Barcelona, tá? Porque tiveram vários brasileiros que se destacaram de forma absurda do Barcelona, né? Que tiveram seu auge na carreira no Barcelona. Então, enfim, tudo bem se você discordar, beleza? Começando na terceira posição com o Ronaldo Fenômeno. Ele atuou apenas uma temporada no Barcelona, né, na temporada 96-97. Ele tem 49 jogos e 47 gols marcados. Se você pegar mais as assistências aí, ele tem uma média de participação em gols, né, por jogo maior do que 1.0, né? Então ele tem mais gols, mais participações em gols do que jogos na equipe azulgrana. Ele foi campeão da Recopa Europeia, né, na temporada que ele esteve por lá. Ali que o mundo começou a conhecer de fato o Ronaldo Fenômeno, né, na temporada de 95, 96, naquela transferência pro Barcelona, ali que o mundo realmente conheceu o futebol assombroso do Ronaldo. Foi ali que ele ganhou o apelido de Fenômeno, porque foi ali que as pessoas se deram conta, né, de estarem conhecendo um jogador raríssimo. Na segunda posição, Neymar. Neymar tem 186 jogos e 105 gols. E o período do Neymar no Barcelona foi maravilhoso, né? O Neymar jogou muita bola na equipe do Barcelona, foi campeão da Liga dos Campeões na temporada 2014-2015, tem 2 títulos da La Liga, e por ter um período maior, né, de destaque no Barcelona, né, não apenas uma temporada igual ao Ronaldo, ele está na frente do Ronaldo, só por esse motivo. O Neymar ficou mais tempo no Barcelona e teve um ótimo desempenho por mais temporadas, né? E tem o título da Liga dos Campeões, onde o Neymar foi protagonista, né? O Neymar fez os gols ali na final contra a Juventus, por exemplo, onde deu o título ali da Liga dos Campeões. Em primeiro lugar, não poderia ser outro brasileiro, galera. Ronaldinho Gaúcho possui 207 jogos e 94 gols marcados pela equipe do Barça. Cara, o Ronaldinho mudou a história do Barcelona. Barcelona, anos antes do Ronaldinho se transferir pro Barça, o Barça vivia um período ruim, com crise. Teve temporada que o Barcelona não chegou nem a se classificar para a Liga dos Campeões. E o Ronaldinho mudou isso, né? Mudou o patamar do Barcelona, né? Se hoje o Barcelona tem esse respeito, né? Se o Barcelona hoje é considerado uma das maiores equipes do mundo, foi graças ao Ronaldinho e pelo futebol mágico que ele trouxe. Todo mundo parava para assistir o jogo do Barcelona por causa do Ronaldinho. O futebol que o Ronaldinho atuou ali naquelas 2 temporadas, né, 2004, 2005, 2006, cara, é coisa de outro mundo, né? Assim, era obra de arte, assim, era fantástico, né? Então o Ronaldinho, por esse motivo, e lógico, foi protagonista do título da Liga dos Campeões 2005 e 2006. Então o maior brasileiro da história do Barça, o Ronaldinho. E dentre as menções honrosas, óbvio que não poderia faltar Rivaldo e Romário. Ambos foram considerados os melhores jogadores do mundo, né, no período que eles estiveram ali pelo Barcelona. E Evaristo de Macedo também, brasileiro que teve destaque lá atrás, na década de 60. Indo agora para a última equipe que eu trago aqui no vídeo, vamos falar dos Galácticos, vamos falar do Real Madrid, trazendo aqui os 3 maiores brasileiros da história do Real Madrid. Na terceira posição, Casemiro. 337 jogos, 31 gols marcados, atuou pelo Real Madrid 2015 a 2022, tem 5 títulos da Liga dos Campeões, 3 títulos da La Liga,
um dos maiores volantes da história, marcou época com o Modric, o Toni Kroos. Praticamente durante todo o seu período no Real Madrid ele foi volante titular, se consagrou mesmo como um dos grandes volantes, né, nesse século. E pro cara ser titular por 8 temporadas, numa equipe como o Real Madrid, né, não é qualquer um. Fora ter conquistado 5 títulos da Liga dos Campeões, então por esse motivo o Casemiro está na terceira posição. Na segunda posição, Marcelo. Ele tem 546 jogos e 38 gols marcados, o que para um lateral esquerdo, né, é um baita número. Possui 5 títulos da Liga dos Campeões, onde alguns títulos ele chegou a ser protagonista, né, alguns jogos ali de mata-mata da Champions. Então, cara, o Marcelo é muito ídolo do Real Madrid, só que na lateral esquerda só não é mais ídolo que o Roberto Carlos. Roberto Carlos eu coloco aqui como o maior brasileiro da história do Real Madrid, possui 68 gols em 527 jogos, chegou a brigar pelo prêmio de melhor do mundo 2 vezes, né? Tiveram 2 ocasiões que o Roberto Carlos ficou entre os 3 melhores jogadores do mundo, no prêmio da Bola de Ouro e também no prêmio da FIFA. Roberto Carlos tem 4 títulos da La Liga, 3 títulos da Liga dos Campeões e detalhe, no título da temporada 97-98, o Real Madrid vivia um jejum de 32 anos sem vencer a competição, sem vencer a Liga dos Campeões. Então a pressão era muito grande, né? Ali na década de 90, e o Roberto Carlos, junto com o Raul, foram os protagonistas daquele time que foi campeão da Liga dos Campeões na temporada 97-98. E por que coloca o Roberto Carlos na frente do Marcelo? Primeiro que o Marcelo teve ali 2 temporadas, uma temporada, se não me engano, que o Marcelo ele virou reserva, né, pro Fábio Coentrão, maluquice do José Mourinho, mas ali no período do José Mourinho, o Marcelo teve período de turbulência. Já o Roberto Carlos, praticamente durante todo o seu período no Real Madrid, ele era titular indiscutível. E, além disso, o Roberto Carlos, em vários momentos, em várias temporadas, você poderia falar que era o melhor jogador do Real Madrid. Ou ele estava ali entre os 3 melhores jogadores do Real Madrid, né? Principalmente no final dos anos 90, início dos anos 2000, você podia falar que era Zidane, Raul e Roberto Carlos. E no período que o Marcelo esteve no Real Madrid, o Cristiano Ronaldo, Modric, Toni Kroos, Benzema, Gareth Bale, em outra ocasião, ali, o Ozil, o Di Maria, né? Outros caras, às vezes, eles puxavam mais esse protagonismo. Então, por esses detalhes, o Roberto Carlos está aqui na frente. Eu coloco ele como o maior jogador brasileiro, então, da história do Real Madrid. E o Ronaldo Fenômeno, você deve estar perguntando, pô, Ronaldo Fenômeno não está entre os 3 maiores jogadores brasileiros da história do Real Madrid? Não, não está. Ronaldo Fenômeno foi excelente durante o período do Real Madrid, né? Conquistou 2 La Ligas, tem um título aí também no Mundial de Clubes, mas não tem nenhuma Liga dos Campeões. E o Ronaldo, ali no Real Madrid, foi um momento que ele começou a ter problemas físicos, mais ainda, né, que ele já teve no período da Internazionale, né, começou a ter aquela questão do peso também, que ele estava engordando, mas assim, óbvio, a passagem do Ronaldo Fenômeno é histórica no Real Madrid, só que eu acho que ainda fica atrás de outros jogadores que marcaram época, principalmente na Liga dos Campeões, que é a maior competição, né, de clubes da Europa. E aqui eu coloco também o Vinícius Júnior e o Rodrigo dentre as menções honrosas que ainda estão escrevendo suas histórias. Talvez o Vinícius Júnior daqui a pouco eu possa colocar ele na frente do Casemiro, por exemplo, principalmente pelos 2 títulos da Liga dos Campeões que o Vini Júnior e o Rodrigo conquistaram, onde tanto o Vini quanto o Rodrigo foram importantes. O Vinícius Júnior um pouquinho mais, né? Principalmente na última temporada, onde ele foi o protagonista do Real Madrid. Galera, é isso. Aqui foi a parte 1. Ainda faltam clubes alemães, clubes da França, clubes de Portugal. Se eu fosse colocar todos os clubes aqui, esse vídeo ia ter 3 horas. Então, eu vou fazer a parte 2, beleza? Então, pô, se você gostou do conteúdo, se você ficou aqui até o final, deixa o joinha. Pô, não custa nada você só clicar aí no joinha, deixar o like. Deixe a sua opinião também, se você discorda aqui de alguma opinião que eu trouxe, se você discorda de alguma colocação aqui no vídeo, coloque aí nos comentários o maior jogador brasileiro da história de cada clube europeu, né, de acordo com a tua opinião, quero saber, eu sempre leio os comentários aqui. Não se esqueça também de se inscrever no canal, e eu deixo o convite aqui também para você virar membro do canal. Se você gosta do meu conteúdo, se você gosta do meu trabalho, se você quer me ajudar de alguma forma, você pode virar membro, você pode ter acesso aí a conteúdos exclusivos aqui do canal. É isso, galera. Eu vou deixar outro vídeo aqui do Futebol Revoluciona para você continuar assistindo os nossos vídeos. Tá aqui, ó. Só clicar aqui. E é isso, galera. Nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado, tamo junto. Até a próxima. Falou!